Letreiros vermelhos sobre fundo amarelo claro. Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Petrobras, White Martins e Estúdio Baracá, com copatrocínio da Estácio, do Instituto Eduques e da First RH Group, apresentam letreiro azul logo abaixo. Rolê Visita, narrativas decoloniais no Museu Histórico Nacional. Sobre fundo branco, este projeto conta com patrocínio da Petrobras. Iremos pausar este vídeo em alguns momentos para descrever as pessoas que aparecem nele. Também citaremos as fotografias e quadros que aparecem durante as falas delas. Beatriz Novelino, apresentadora e rolezeira. É negra, tem rosto arredondado, lábios grossos, cabelos cacheados e pretos até o pescoço. Usa blusinha branca e calça preta. Tem uma tatuagem de uma ave no braço direito. Aparece nas dependências do Museu Nacional entrevistando as pessoas, em uma ampla sala com quadros e esculturas, em uma área externa próxima a um chafariz, em outra ampla sala com ornamentos e vestimentas indígenas, em área externa próxima a uma grande porta. Como diz um provérbio africano, enquanto o leão não aprender a escrever, a história sempre vai exaltar o caçador. E é assim que a gente se sente, ou pelo menos deveria se sentir, quando a gente aprende que a história do Brasil foi construída por bravos guerreiros europeus, desbravadores de uma terra inóspita e desconhecida. Hoje nós vamos lembrar os versos da Mangueira e contar a história que a história não conta. Estamos no centro do Rio e hoje o Rolê visita o Museu Histórico Nacional. Vinheta, pessoas e pontos turísticos espalhados em um círculo verde com o logo Rolê ao centro. Quem descobriu o Brasil? Ninguém, né? Essa é uma pergunta que até hoje, no século XXI, as pessoas ainda fazem fake news, né? Diego Rogério, professor de História e rolezeiro. É negro e tem cavanhaque, bigode, cabelo preto crespo raspado nas laterais. Seu nariz é largo. Usa camiseta azul e bermuda jeans. Está sentado em uma ampla sala do museu com grandes quadros e esculturas. Pensar em descobrimento do Brasil é pensar numa pergunta que nos leva para uma visão muito tradicionalista da história, para uma visão onde a gente entende que o Brasil era algo a ser descoberto, que o Brasil era algo que não existia. Não a pergunta, mas a melhor resposta seria quem invadiu o Brasil. A exploração do continente americano desde sua invasão no final do século XV produziu o maior genocídio da história e uma diáspora jamais vista. O sequestro e a escravização dos povos indígenas e africanos deixam marcas profundas até hoje, como o extermínio de populações inteiras, o apagamento de suas histórias e a visão distorcida dos acontecimentos. Marise Vieira, professora de História e rolezeira. Indígena de pele morena clara. Tem sobrancelhas grossas e longos cabelos lisos e pretos. Usa colar de contas e um adereço comprido no cabelo formado por penas em tons de azul, vermelho, branco e preto, que caem da lateral esquerda de sua cabeça até a altura do peito. Em seu vestido preto, a estampa de um cocar em tons de amarelo, vermelho, azul e verde. Está sentada em uma ampla sala com ornamentos e vestimentas indígenas. Se a gente for falar de descobrimento, isso aconteceu há 10 mil anos, quando se chegou aqui num território que esses ameríndios, ao longo do tempo, quando se organizam enquanto povos de língua tupi, que é aqui do litoral, vai dar o nome de Pindorama. Descobrimento é algo que a gente só tem quando não existe ninguém. Amanda Custódio, professora de História e rolezeira. É branca, tem olhos grandes e lábios grossos. Seus longos cabelos lisos e pretos vão até o peito. Usa óculos de grau com armação vermelha, colar bege, camiseta amarela e calça preta. Está sentada numa área externa do museu, próxima a um monumento. A ideia de Brasil, a construção de Brasil, é uma concepção do século XIX, porque até então era um território de domínio colonial português. E que no território já haviam os povos originários, diversos povos originários de diversas etnias, de diversos troncos linguísticos. Até porque esses povos originários também tinham seus ancestrais.
A gente descobriu no nosso território, na região de Minas Gerais, em Lagoa Santa, o crânio de Luzia, considerado o crânio, né, o fóssil mais antigo humano da América do Sul. Mudou completamente os estudos sobre as rotas, né, dos primeiros habitantes daqui. Então, se eu posso te afirmar algo, é que quem descobriu o Brasil não foram os portugueses. Diego. Eu prefiro sempre olhar pela lógica da invasão, né? Que esse território que não se chamava Brasil, que passou a ser visto como Brasil, ele foi invadido, ele foi explorado, ele já era um território indígena. Beatriz. A história contada a partir do colonizador tenta exaltar seus feitos como heróicos e tenta apagar as violências sofridas por outros grupos étnicos, que foram saqueados, violentados e dizimados. Esse discurso inventado reforça a ideia dos povos originários africanos como seres inferiores, sem ressaltar suas tecnologias e saberes, muitas vezes superiores a dos colonizadores. Diego. O descobrimento do Brasil pelos indígenas fez com que eles tivessem um conhecimento absoluto desse território, de tudo que pode ser utilizado nele, e não apenas utilizado, mas também como ser parte desse território. Beatriz. Marise, como é que você vê a representação dos povos originários dentro dos museus? Bom, primeiro a gente tem que pensar o que é um museu. Sim. Museu é um local de memória. Mas memória de quem? Letreiros com a frase dita. Memória que a gente vê do povo europeu. Um povo bélico, macho, cristão. Então, todas as vezes que eu me vejo no museu, eu me vejo como algo do passado, congelado no século XVI. E eu lembro que muitas vezes, quando eu levei os meus alunos, é claro que eles tinham... Eu não sabia que eu era decolonial na década de 90, mas eles diziam, professora, mas os índios... Faz aspas. Que era assim que se chamava naquela época. Eles morreram, não existe mais, porque é isso que o museu mostra. É como se a gente não... Eles estão não lá no existisse descobrimento mais. do Brasil e depois nunca mais aparecem. Exato, até porque quando você vai para a escola e você vê os livros didáticos, continuamos congelados no século XVI. Amanda, o que é um museu histórico e como o seu acervo é montado? Então, museus históricos são instituições de memória que são dedicadas à preservação, à pesquisa, educação, exposição de diversos bens, né, patrimoniais, que podem ser de diversas tipologias, diversos tipos, e se propõem a narrar um tema, né, de acordo com um determinado tempo e um determinado espaço, né, por ser um museu histórico. Fachada do museu. E o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, ele se propõe a abordar a história do Brasil. Mas é importante a gente questionar como é essa abordagem, que história é essa, né? Porque é justamente ela que vai orientar a aquisição do acervo, o que vai ser exposto, o que fica na reserva técnica, né? Como é que você vê a representação do povo negro na história dita oficial do Brasil? Diego. Eu vejo uma representação pequena, uma representação oculta e, principalmente, né, tradicionalmente falando, a partir das perspectivas históricas, oficiais e tradicionais, uma representação que busca invisibilizar, né, a população negra. Ainda é uma representação que está em disputa, a gente ainda não chegou num lugar onde a gente consiga chegar num consenso de como que deve ser representado o negro no Brasil, até porque o negro no Brasil é algo muito plural, a gente tem muitas perspectivas diferentes, né? Os povos negros que foram escravizados no Rio de Janeiro não são os mesmos que os malês na Bahia, não são os mesmos que os negros do Maranhão, então a gente tem uma história muito plural, uma perspectiva muito plural, que não dá pra gente entender que existe apenas uma forma de representar, né? Mas, de qualquer maneira, a gente também sabe que, apesar dessa pluralidade, os povos negros, de forma geral, são colocados de uma forma muito menor do que deveria ser.
A gente tem um povo que é protagonista, a gente tem um povo que moldou e desenhou, né, muitas das expressões culturais do Brasil, e grande parte das vezes essas expressões culturais foram até mesmo colocadas em segundo plano, invisibilizadas. Ou apropriadas. Ou apropriadas, onde o negro se torna coadjuvante, né? A gente pode pegar como exemplo uma bossa nova, que é uma alternativa a um samba que era marginalizado. Então, essa representação do negro no Brasil, a gente entende que ela ainda precisa caminhar muita coisa, mas eu também entendo que hoje a gente vive num tempo onde a gente tem vozes que podem falar isso, né? Houve um momento que a gente não tinha, né, grandes vozes que estavam sendo popularizadas e colocadas para a população geral ouvir. A gente sempre teve pessoas que foram muito bem representadas e muito bem representativas também, né, e isso tem a ver com um alcance que foi muito diminuído de forma proposital. Entendo que a história dita oficial no Brasil, ela é uma história que também está sendo transformada porque não dá para encaixar essa representação do negro nessa visão histórica, nessa perspectiva histórica também tradicional. Os museus são lugares que guardam determinadas memórias, artes, lembranças, objetos. Mas a pergunta que queremos fazer hoje é: a memória de quem exatamente? E quando é que surge o Museu Histórico Nacional e qual é a história dessa instituição? Amanda. Obras e documentos que aparecem durante suas falas. Planta da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro com suas fortificações, 1713. Pintura colorida. Punição de negros no calabouço de 1822 e autoria de Augustus Irlow. Fotografia em sépia. Demolição do Morro do Castelo, de 1904 e autoria de Torres. Fotografias em preto e branco. Morro do Castelo, de 1922, por Augusto Malta. Exposição Internacional do Centenário da Independência de 1922, autoria de Thiele e Collin. Vista parcial da Exposição Internacional do Centenário da Independência, de 1922, por Augusto Malta. Os portugueses, eles criam a Fortaleza de Santiago da Misericórdia, em 1603, que ficava entre a praia de Piaçaba e a praia de Santa Luzia, que era um lugar ali estratégico para a defesa, tanto da Baía de Guanabara quanto da cidade. E aí é a partir dessa Fortaleza de Santiago da Misericórdia que outras construções vão sendo anexadas para se dar hoje o que é o Museu Histórico Nacional. Então a gente tinha, por exemplo, a prisão do calabouço, né, que ela foi adicionada e era um espaço dedicado ao castigo de escravizados, e outros espaços construídos com finalidades militares. E aí acontece que hoje a gente só tem da Fortaleza a fundação, assim como a prisão do calabouço, né? Porque esses espaços eles foram aterrados na década de 20 com a destruição do Morro do Castelo, com a remoção dos moradores do Morro do Castelo, para que em 1922 tivesse aqui a exposição internacional em comemoração ao centenário da independência. Então esse espaço ficou reservado a isso, e aí foi em 1922 que um desses espaços, uma dessas áreas da exposição, era o pavilhão das grandes indústrias. E desse pavilhão foram construídas as primeiras galerias que deram base para a construção do Museu Histórico Nacional, né, com decreto do prefeito à época, que era o Epitácio Pessoa. Então, a partir disso, a gente tem o Museu Histórico Nacional, que desde o início, assim, condizente com a narrativa de sua época, ele queria contar a história da nação, mas era uma história dedicada aos homens brancos, europeus, colonizadores. O Museu Histórico Nacional, em parceria com o Projeto Echoes, vem revisitando o seu próprio acervo e buscando apresentar outros olhares para contar a história do Brasil e da identidade brasileira. Diogo, me conta um pouquinho como o Museu Histórico Nacional tem olhado para o seu acervo para fazer uma revisão histórica dessas narrativas que precisam ser mais valorizadas hoje. Diogo Guarnieri Tubes, chefe da divisão técnica. É branco. Tem longos cabelos pretos que estão presos por um coque na parte de trás da cabeça. Tem sobrancelhas grossas, olhos castanhos, bigode, barba rala e cavanhaque. Usa camiseta amarela e calça escura. É visto sentado em uma área externa, próxima a uma grande porta. Eu acho que é um processo que já vem de longo tempo, né? Se a gente for pegar de alguma forma, lá nos anos 80 ainda,
o museu se abre após a ditadura para ter uma perspectiva de um olhar diferente sobre o seu acervo. É nessa época que diferentes acervos vão entrar, inclusive a nossa primeira coleção indígena vai entrar nessa época. Nos anos 80 também é criada uma exposição chamada Colonização e Independência, que traz já um pouco essa ideia desse olhar um pouco de questionar certas coisas. E isso se mantém numa instituição que está sempre tentando se atualizar e, ao mesmo tempo, carrega toda aquela tradição de ter sido o berço da criação dos museus e toda aquela questão da fundação do acervo pelo Gustavo Barroso. Então, acho que é um progresso que vem sendo feito. As exposições que a gente tem hoje no circuito de longa duração, elas têm um olhar um pouco incipiente ainda sobre isso, talvez não na época que elas são finalizadas, né, elas são feitas a partir dos anos 2000, né, 2006 e vão ser finalizadas em 2010. Talvez a gente não tenha conseguido alcançar todo esse olhar, mas ela traz muito do debate que estava sendo feito nos anos 2000, né? Eu acredito que depois dessa época muito se fez em cima do discurso educativo na instituição, que conseguia trabalhar de outra forma o acervo. Vai ganhando força, principalmente nos anos 2020, né, que a gente tem nas proximidades dos 100 anos do museu, a gente propõe a temática desses 100 anos, escuta conexões e outras histórias, que é justamente repensar com mais profundidade o nosso acervo, nosso olhar pelo acervo e como buscar novos acervos. Então, nessa esteira vem parcerias com movimentos sociais, né, movimento negro, movimento de mulheres, LGBTQIA+, e isso vai constituindo nosso acervo e também constituindo um novo olhar sobre as exposições. Como é que a gente pode pensar, então, esse circuito do Museu Histórico sob lentes decoloniais para trazer essa população que muitas vezes é marginalizada e que não se vê representada dentro do museu? Diego. As seguintes obras aparecem em momentos de suas falas. Pintura colorida. Batalha Naval do Riachuelo, de Oscar Pereira da Silva. Gravura em preto e branco. Entrada triunfal dos Voluntários da Pátria, de 1870. Autor, Ângelo Agostini. Foto em sépia. Cabo desconhecido do 1º Batalhão de Voluntários da Pátria, de 1865. Autor desconhecido. Pintura colorida. Herói da Guerra do Paraguai, de Adrien Henri Vital van Emelen. É muito importante que a gente entenda que, apesar das narrativas tradicionais falarem, né, do Brasil, dos eventos históricos do Brasil, colocando os protagonistas sempre sendo os portugueses, os brancos, e a população negra sendo colocada à margem ou resumida à escravidão, é importante a gente entender que a gente está dentro dessa história, a gente faz parte dela, a gente está presente nela. Aqui atrás a gente tem um quadro sobre a Guerra do Paraguai, que é um evento histórico que coloca alguns personagens num patamar de heroísmo enorme, que até hoje, por exemplo, são prestigiados por isso. O próprio Duque de Caxias, que é colocado como patrono do Exército Brasileiro, é uma pessoa que alçou assim, né, os holofotes da história lá na Revolta da Balaiada, e ele vai ganhando cargos até se tornar duque, vai se tornar um protagonista na Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai a gente vai ter a população negra sendo pouco citada, né, nos livros didáticos, nas narrativas, mas a população negra está presente na Guerra do Paraguai. E de uma forma muito simbólica e importante. A guerra teria um desfecho talvez diferente sem a população negra, porque os Voluntários da Pátria, né, que conseguiu recrutar vários soldados para o exército, trouxe vários soldados negros. E vários desses soldados negros eram homens escravizados que recebiam a promessa de liberdade, que recebiam a promessa de ter uma recompensa depois da guerra, ou então eram colocados para ir no nome do Senhor, né, do seu, entre aspas, dono, e ele ia no lugar dele, e o nome que estava lá como presente na guerra era o nome do senhor de escravizado. E enquanto o escravizado estava indo lá, o negro estava presente na guerra, e isso vai gerar um sentimento que vai também contribuir para a abolição, porque os membros do Exército, os oficiais do Exército, até brancos, que vão criar um sentimento de unidade por conta, né, da atuação na guerra, vão querer que aqueles negros que lutaram com eles não fossem mais escravizados. Então, quando a gente vem para o museu e vê algumas dessas narrativas que aparentemente falam apenas dos homens brancos,
A gente precisa vir para o museu, entender que esse roteiro, ele traz ali também outras narrativas que podem ser observadas. A gente pode olhar para a Guerra do Paraguai e ver o negro presente. A gente pode ver outros eventos históricos que estão sendo retratados aqui e ver o negro presente. E a gente precisa entender que essa busca por protagonismo, ela também vai empurrar instituições como o próprio museu a entender que o negro precisa ser mais visto, ser mais citado, ser mais colocado em evidência e não apenas sendo um objeto de busca, onde a gente precisa olhar um item e interpretar, tipo, onde é que está o negro nessa história. Essa perspectiva pode fazer com que haja uma identificação, porque se eu não sei quem são os meus ancestrais, se eu não sei o sobrenome dos meus ancestrais, eu preciso saber que os meus ancestrais criaram isso aqui. Aponta para o chão. Mesmo que eu não saiba quem eles são. E tudo isso que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, né, e toda essa construção de sociedade, ela é feita e pensada a partir da presença do negro nela. Marise, falando dessas lentes, então, pensando aqui no acervo do Museu Histórico, me fala uma obra que está aqui, que a gente pode olhar ressignificando com essas outras lentes, pensando na relação dos povos indígenas. Marise. Em alguns momentos de suas falas, aparecem as obras. Pintura colorida. Batalha de Uruçu-Mirim, de 1967, por Armando Viana. Monumento a São Sebastião. Fotografia de Tânia Rego. Vitral. A Batalha das Canoas, na Igreja São Sebastião dos Capuchinhos. Pintura colorida. A Morte de Estácio de Sá, de Antônio Parreiras. Tem um quadro aqui, né, quadro a óleo, feito para narrar a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. No quadro, indígenas aparecem em minoria e sem destaque. Eu fico sempre estarrecida de ver que quando você fala da Confederação dos Tamoios ou da Batalha das Canoas, você não toca no povo tupinambá. Eles eram milhares aqui. E não é falado. Os franceses eram uma minoria. Assim, esse é um quadro muito famoso em livros de história. Sim. É a Batalha de Uruçu-Mirim. Assim como os portugueses, né? Então, quem eram os dois grandes grupos que se enfrentaram? O povo tupinambá e o povo temiminó, que é o Araribóia e a Imberê. Foram povos indígenas se enfrentando e quem está marcado na história dentro de um museu são os europeus. Sim. E ali você já mostra, né, o pessoal muito bem vestido, garbosos dentro do navio, e os indígenas ao longo da praia, né? Só que isso é só é mais um fake news. Uma representação completamente distorcida da verdade, né? Porque depois de uma guerra, como você... Tá todo mundo bem mal acabado ali, e aí pintam como se fosse... Como se tudo fosse... Gente, olha só, os rios ficaram cobertos de sangue. Colocaram, Jean Delery coloca isso, né? Que colocavam, e o padre José de Anchieta, eram quilômetros de corpos em linha. Meu Deus. Foi uma carnificina. E isso aqui ao longo da Baía de Guanabara? Foi um genocídio. Eles foram matando o povo tupinambá até Cabo Frio, gente. Meu Deus. Foi algo assim... o genocídio que aconteceu nesse continente, a Biayala, na terra de Pindorama, foi o maior genocídio da história do mundo. Não houve um genocídio maior. A questão de povos, de 1400, nós hoje somos 305. Pensa nisso povos, em todo né? o continente. Povos, ou seja, povos, linguagens, tudo, modos de vida, culturas, tudo. Tecnologias. Então, esse quadro mostra mais uma vez aquela visão, né, maravilhosa que, olha, eles acabaram com esse povo que era tudo de ruim, como o próprio José de Anchieta colocava. Então,
construir a cidade que vai ter o São Sebastião como padroeiro da cidade. Conta lá na própria estátua do São Sebastião aqui no Rio de Janeiro, ali no Flamengo, próximo da Igreja da Glória. Na estátua, o santo com as mãos amarradas. Tem esse nome pela destruição do povo tupinambá, gente. Foi a glória dos portugueses. Glória dos portugueses. Glória da cabeça cortada dos tupinambá. Olha, eles odiavam tanto o povo tupinambá que quando eles entraram em Uruçumirim e estavam todos mortos, eles cortavam a cabeça e enfiavam numa estaca para ficar no centro da aldeia. E aí eles colocam o São Sebastião, que é o padroeiro. Gesticula como se escrevesse no ar. E a igreja vai construir uma narrativa para isso. Vão dizer que, estando os portugueses para perder a batalha, São Sebastião aparece vestido de soldado romano, pulando de canoa em canoa, dando força aos portugueses. Ninguém fala do poder bélico dos portugueses contra os arcos e flechas do povo tupinambá. Então, e mais, coloca São Sebastião numa analogia com o Estácio de Sá, que vai morrer com uma flechada que a Imbérê, logo depois que a esposa morre... Coloca o dedo em riste. Porque as mulheres tupinambá eram guerreiras. No elmo, numa ranhura pequena, a flecha de Imbérê perpassa. Aponta a bochecha. E atinge a face de Estácio de Sá, que vai morrer semanas depois de septicemia. Então, dizer para vocês que essas narrativas, elas são escritas pelos cristãos em toda a Biayala. Em toda a Biayala você vai ter a mesma narrativa do povo de Deus que acaba sendo vitorioso contra os povos ímpios. E o que te chama a atenção na abordagem do Museu Histórico sobre a população negra e o que falta, enfim? Diego. Me chama muita atenção a iniciativa e a tentativa do museu de tentar trazer alguns outros olhares sobre a população negra que talvez a gente possa até perceber que alguns itens do museu são até recentes numa tentativa de trazer narrativas que por muito tempo não foram levantadas, não foram divulgadas. Não estavam museus, né? Não estavam presentes, de fato. Então, me chama a atenção essa iniciativa. É óbvio que a gente sabe que são passos que estão sendo dados assim, de uma forma bem tímida, mas aí não no museu, eu estou falando nos museus de forma geral, porque os museus eles têm uma origem no Brasil, os grandes museus do Rio de Janeiro, eles têm uma origem de contar uma história que é essa história que a gente está disputando, que a gente está tentando trazer outras perspectivas. Então, pensando no que falta, e aí caminha junto com essa primeira reflexão, eu acho que falta também um olhar, que isso não é também um problema apenas do museu, está dentro dessa narrativa em disputa sobre a população negra, que é um olhar para o negro para além da escravidão, para além das violências sofridas, para além do racismo, para além das violências históricas, um olhar para o negro com uma perspectiva positiva, de felicidade, de expressões culturais alegres e inventivas, e de entender que o negro está para muito além dessa lógica de resistir, porque se fala muito de resistência, mas a resistência não é uma escolha, a resistência ela é uma alternativa para sobreviver. Então, eu acho que a gente, quando vai pensar em narrativas de memória, narrativas históricas e reflexões que a gente precisa levantar para a população negra, a gente também precisa entender que precisamos e devemos olhar para o negro para além das violências históricas. Entender que essas violências elas foram impostas, elas não fazem parte de quem a gente é, elas se tornaram por conta de uma imposição colonial.
mas se nós pudéssemos escolher, nós nunca contaríamos uma história de escravidão. Marise, e a gente tem visto, né, alguns esforços dos museus se atualizando e trazendo essas outras narrativas, essas outras lentes para dentro de seus acervos. Um dos exemplos é esse espaço que a gente está aqui. Me conta um pouquinho dele. Marise sorrindo. Eu fiquei muito feliz quando, em plena visita, né, do Museu Histórico Nacional, eu fiquei sabendo que teria exposição em Yandé. Imagens né? da exposição. Aqui estávamos, aqui estamos. Que é exatamente para mostrar que nós não somos povos diaspóricos do nosso próprio território. Nós sempre estivemos aqui. Várias construções da cidade foram feitas com mão de obra indígena escrava, como os Arcos da Lapa, por exemplo. E ver esse esforço que hoje os museus eles têm tentado, eu vejo com muita felicidade, é muito positivo. É tentar modificar essa história que está sendo contada há 523 anos. Né? É mostrar que nós temos muito a oferecer, não só na cultura, mas em todos os locais. Porque hoje, povos indígenas estão em todas as profissões. Eles estão na universidade, eles estão fazendo doutorado, mestrado, eles são professores, eles são curadores, porque os curadores da Yandé, ela é uma curadoria indígena, do povo Cariri. Tem muitos pontos de cultura hoje pelo Brasil, mostrando uma nova versão desse processo de memória do povo brasileiro. E está aqui hoje no Museu Histórico Nacional, né? Que tradicionalmente ele era eurocêntrico. E hoje ele tem uma proposta decolonial, né? Para garantir que povos indígenas também mostrem as suas curadorias. Para mim é muito, muito importante e eu agradeço muito. Diego, por que vale dar um rolê pelo Museu Histórico Nacional? Vale dar um rolê porque o Museu Histórico Nacional ele é um espaço importante na cidade, está num lugar simbólico, próximo ao morro onde era o Morro do Castelo, numa área muito emblemática do centro. A gente está aqui bem próximo à Praça 15, próximo à Praça Marechal Âncora, que é um lugar histórico onde, por exemplo, os navios da Revolta da Chibata rondaram durante aquele período. A gente está num lugar onde a gente tem diversos elementos que vão contar a história do Rio de Janeiro. Então, é muito importante pensar que dar um rolê no Museu Histórico Nacional é também ocupar um espaço que conta a história do Rio de Janeiro. E mesmo que essa história ainda precisa ser, em alguns aspectos, ressignificada, a gente precisa ocupar esse espaço para que essa história seja ressignificada. E, para além disso, é um espaço que tem muitos itens interessantes, muitos itens importantes. A gente consegue conhecer e saber de muitas coisas que compõem a história, não apenas do Rio de Janeiro, mas também do Brasil como um todo. A gente entender, por exemplo, que algumas histórias que a gente não olha com um olhar tão positivo também são importantes para a gente se entender como país, como sociedade. Então a gente precisa entender o que foi a coroa, o que foi o império, o que foi a colonização, o que foi também a escravidão, e muitas dessas narrativas estão presentes no museu. E para além, né, de estar presente no museu, a gente entende que o nosso olhar sobre esses itens também é um olhar de quem também está contando, quem também está entendendo e fazendo a história. Porque um item do museu, um quadro ou uma estátua, enfim, uma arte, está contando uma história, mas não está contando apenas uma perspectiva. E a minha perspectiva ela pode ser diferente da perspectiva de outra pessoa que entra aqui. Então, dentro do museu tem várias narrativas, tem várias histórias, e é importante que cada um de nós possamos saber qual é a história que a gente encontra quando olha para o museu. Então, eu acho que vale muito dar um rolê, acho que é super importante e vai fazer muita diferença, vai ser
vai ser transformador em alguns aspectos para muitas pessoas, então vale muito dar esse rolê. Créditos selecionados. Ideia original e realização Estúdio Baracá. Direção e roteiro Léo de Souza Santos e Isabel Seixas. Apresentação Beatriz Novelino. Filmagem, edição e finalização Léo de Souza Santos. Curta, compartilhe e divulgue e conta pra gente o que achou desse rolê. rolecarioca.com.br. Redes sociais Rolê Carioca. Audiodescrição Iguale. Vinheta: pessoas e pontos turísticos espalhados em um círculo verde com o logo Rolê ao centro. Sobre fundo bege, os logos dos apoiadores e patrocinadores. Letreiros animados e coloridos surgem um a um sobre o fundo branco, alguns na horizontal, outros na vertical. Petrobras Cultural. Cultura, energia, transformação, inovação, presença, emoção. Para crianças, jovens, adultos. Novos talentos. Artistas consagrados, encontros, envolvimento, participação, projetos digitais, criatividade, alegria, escuta, acreditar.